Aí, estamos gravando então. Então, sejam bem-vindos, bom dia para todos. A gente vai continuar nosso trabalho com a parte de engenharia de software. Tá? Conforme eu comentei com vocês na aula passada, nós vamos trabalhar com modelos de ciclo de vida de software, tá? Que são modelos que tentam explicar quais são as sequências que são interessantes de você seguir nos processos e nas metodologias do teu desenvolvimento, a fim de te dar um certo controle, uma certa garantia de uma qualidade um pouco melhor no teu resultado final, tá? Lembrando que eu passei hoje lá no Classroom para vocês aquela atividade que eu descrevi na aula passada, tá? Para vocês procurarem informações sobre isso nas páginas de empresas de desenvolvimento aqui da cidade. Então, depois deem uma olhadinha, façam isso para mim. E com relação aos modelos, a gente vai começar com os modelos do tipo prescritivo. Tá? Os modelos prescritivos, eles são aqueles modelos que eles definem estruturas e ordenações, né? A estrutura e a ordem. Deixa eu desligar essas notificações do WhatsApp aqui. A estrutura e a ordem em que as coisas devem ocorrer no desenvolvimento de um software. Tá? Então, as atividades, as tarefas, elas ocorrem de maneira sequencial, com diretrizes de processo bem definidas. Então, aí esses modelos nos descrevem quais vão ser esses modelos, quais vão ser esses processos e qual a sequência que eles vão ter, tá? Eles têm algumas deficiências, por isso que existem alternativas depois de outras categorias, tá? E a principal delas é que elas são pouco flexíveis. Tá? A principal deficiência dos modelos prescritivos é que eles são pouco flexíveis. Ou seja, se você estiver trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software, onde você vai ter que acomodar muitas mudanças, onde o teu cliente vai pedir muita alteração, onde tem muita coisa para ser mudada no decorrer do projeto, a chance de você ter problemas com esse tipo de modelo é um pouquinho maior, tá? Mas, todos esses modelos, tanto os prescritivos quanto os demais, eles se adequam muito bem a todos os modelos que a gente viu na aula anterior, aqueles modelos genéricos. Lembram que eu fiz um diagraminha, escrevi o que é uma metodologia, o que é uma atividade, o que é uma tarefa dentro da atividade. Então, todos esses modelos conseguem se adequar muito bem a essa descrição genérica do projeto e da atividade, né, e das tarefas que eu passei para vocês. O primeiro modelo, e é o mais tradicional que a gente vai ver, né, é o mais tradicional dos modelos, é o modelo cascata. Tá? O modelo cascata é um modelo que nos descreve várias atividades, tá? E essas atividades, elas são executadas em sequência, uma a uma, tá? Uma após a outra, até chegar lá na entrega e na manutenção do teu software. Tá? Então, isso é uma forma bem bacana, bem descrita, bem definida, mas que tem aí uma certa rigidez. Tá? Se você for seguir o modelo cascata nativo, né, o mais ao pé da linha possível, ele não possibilita nem a volta para as atividades anteriores. Isso quer dizer que se der algum problema ou né, faltou alguma informação do cliente e eu já havia passado para a próxima atividade. Opa, então sinto muito, você vai acabar saindo do modelo cascata para você conseguir fazer o complemento, né, para fazer a finalização desse projeto.
eu vou apresentar para vocês aquele programinha de edição de tela, de desenhar lá o quadro branco, para que a gente possa ver qual é o diagrama e tentar entender um pouquinho melhor sobre esse modelo cascata, tá? Então, o modelo cascata, pessoal, ele basicamente é composto por 5 atividades. A comunicação, o planejamento, a modelagem, o desenvolvimento, ou a construção, né? A gente acaba usando mais a palavra construção e a entrega. Tá? Então, basicamente, são essas 5 atividades. São essas 5 atividades que compõem aí um modelo cascata e as coisas ocorrem sempre seguindo esse fluxo, tá? Você faz a comunicação com o cliente. Peraí, sumiu uma. Faz a comunicação com o cliente para fazer o levantamento dos requisitos. Aí você faz toda essa parte de comunicação, tá? Do início ao fim. E aí você parte para o planejamento. E no planejamento você faz toda uma parte de engenharia e de estudos preliminares sobre esse software, tá? E aí você vai para a modelagem, e na modelagem você vai fazer a análise dele. Então é aí que você vai fazer os diagramas, vai desenhar como esse software vai ser. Vai para o desenvolvimento ou para a construção. Caramba! Construção, tá? E vai para a entrega ou para a para entrega para o cliente e para a manutenção final desse software. Lembrando que no modelo cascata pura, não há essa etapa aqui, tá? Não há esse caminho aqui, não há esse caminho aqui. Tá? O modelo cascata ele é bem rígido com relação a isso. Então, quando a empresa decide, olha, nós vamos fazer o desenvolvimento do nosso software, mas o desenvolvimento desse nosso software ele vai seguir o ciclo de vida, o modelo cascata. Então, a empresa já tem que entender que todas as etapas dela têm que ser muito bem feitas e do início ao fim antes de pular para a próxima etapa. Porque o modelo cascata ele é bem rígido, é bem pouco flexível com relação a esses retornos, a essas atualizações, a voltar. Então, isso é bem, né, ele não existe, não que a empresa não possa fazer, mas, né, a partir do momento que você utiliza o modelo cascata, você sabe que isso é algo que ele não é nativo desse modelo. Na comunicação, a gente tem o início do projeto, principalmente com a parte do levantamento de requisitos. Início do projeto com o levantamento de requisitos. Então, é aqui que a gente vai chegar para o cliente e vai levantar, vai pedir informações para ele, até que a gente consiga entender quais são os requisitos, o que ele precisa, o que tem que ter no software, quais são os módulos, quais são as telas, quais são os dados que ele quer que guarde. Então, aqui que isso tudo acontece, tá? E aí, nós terminamos toda essa parte e vamos para o planejamento. Na parte do planejamento, nós temos as estimativas, tá? Nós temos a definição do cronograma e nós temos a definição das formas de acompanhamento.
Então, aqui que eu vou definir estimativas de equipe, quantas pessoas de cada tipo vou precisar na minha equipe de desenvolvimento, qual vai ser o meu cronograma, quanto tempo eu vou precisar de desenvolvimento, quanto tempo cada etapa vai levar, quanto tempo eu vou precisar até fazer a entrega para o cliente e poder receber. Então, tem toda uma forma, né, de planejamento. E as formas de acompanhamento. Como vai ser o acompanhamento desse desenvolvimento? Eu vou ter uma equipe de controle de qualidade, eu vou ter a minha equipe de engenharia trabalhando lado a lado durante todo o projeto para fazer o controle disso. O cliente ele vai poder fazer o acompanhamento durante o processo de desenvolvimento. Será que vai ter, né, uma forma dele acompanhar isso, de saber se faltar alguma coisa, como é que esse acompanhamento vai fazer para dizer, olha, foi feito o levantamento de requisitos, mas faltou levantar tal informação. Então, tudo isso tem que ser definido na etapa de planejamento. E aí nós vamos para a modelagem, tá? Que é a análise e o projeto do meu sistema. É aqui que eu coloco as coisas de maneira mais concretas no papel, tá? Então, eu faço um projeto inicial, descrevo como é que vão ser feitas as telas, faço um projeto do meu banco de dados, faço toda uma projeção de como as coisas vão ocorrer e faço toda uma gama de diagramas que vão descrever como é que esse software vai ser quando finalizado, tá? Então, isso tudo faz parte da etapa de modelagem. Então, é importante a gente ver, pessoal, que vocês estão tendo uma disciplina de análise agora, e essa disciplina de análise, ela só é uma etapa de um projeto de software, tá? Então, quando a gente fala em projeto de software, ele engloba toda uma quantidade de informações, do começo ao fim, e a análise, todos aqueles diagramas, tudo aquilo que vocês estão estudando com o professor Alex, se eu não me engano, é só uma fatiazinha no meio dessa engenharia, tá? Não que a engenharia seja extremamente grande, pelo contrário, a gente provavelmente vai gastar mais tempo fazendo análise do que fazendo o restante dos processos de engenharia. Mas o processo de engenharia é tão importante quanto, tá? Construção, pessoal. Construção a gente vai fazer códigos, tá? Ou programação, e vai fazer os testes. Então, na parte de construção, você vai codificar todo o teu programa, vai escrever todo o código-fonte, vai fazer ele, tá? Vai sentar na frente do computador e vai programar, e vai fazer todos os testes necessários para garantir que ele esteja funcionando com a menor quantidade de bugs o possível, e que ele esteja com uma forma, digamos assim, é aí que você vai detectar os problemas. Tá? A maioria dos problemas você vai fazer nessa etapa de testes. Existem testes automatizados, onde você usa uma ferramenta para fazer esses testes, e existem testes manuais, onde você coloca uma pessoa lá na frente e diz, senta aí e vai testando. E aí a pessoa vai testando. Tá? Então, tudo isso é feito na parte de construção. Como você faz os testes aí, você vai fazer também a correção desses testes. Então, um tanto da manutenção desse software, né, do polimento desse software, também vai ser feito nessa etapa de construção, tá? E aí nós temos a entrega. A entrega, pessoal, muito mais do que somente a entrega, aqui nós temos a entrega, o suporte, o feedback. Tá? Então, aqui nós vamos lá na empresa do cliente, instalamos o software para ele. Se for necessário, muito provavelmente vai ser, nós vamos fazer alguma forma de treinamento. Tá? Esse treinamento, normalmente, ele também é descrito no contrato. Então, nós temos aí um contrato que vai dizer, olha, vai ser, né, a empresa vai fornecer 1 semana, 2 semanas, 1 mês de treinamento para as pessoas que vão usar o software. Além desse treinamento, nós temos o suporte. Então, o cara precisa tirar uma nota fiscal no meu sistema e ele não lembra como é que faz, ou ele trocou o funcionário,
ou, né, ou esqueceu, ou está dando algum erro. Então, eles precisam ter uma forma de ligar para a empresa que desenvolveu esse software para dizer, para ter um suporte, né, para que a gente possa dizer, então beleza, você quer fazer tal coisa, isso é feito da seguinte forma, e aí você vai explicando como é que isso é feito. Aqui também tem, pessoal, uma coisa bem importante, que também entraria aí na parte da construção, que é a questão da documentação formal do sistema na forma de manual do usuário. Tá? Então, o manual do usuário que é construído junto com a construção ou após a construção, ela nos ajuda bastante na hora de fazer suporte. Tá? Por quê? Porque imagina que você tem, né, uma empresa de desenvolvimento de software, então você faz softwares para vender. O fim dessa empresa, digamos assim, o objetivo dessa empresa é ganhar dinheiro. Então, a empresa, você abre a empresa, você paga seus impostos, você tira suas notas fiscais, você faz tudo. O objetivo é que você se sustente e sustente seus funcionários com essa empresa. E o suporte, depois que você chega na etapa de entrega, ele tende a ser uma etapa, ou tende a ser uma atividade que custa bastante. Por quê? Porque ou você vai ter um setor de suporte, onde vai ter 1, 2, 3, 4, 5 funcionários ali atendendo o telefone. Esses funcionários têm que saber utilizar o sistema muito bem, para depois dizer para o cliente, você quer tirar a nota fiscal? Beleza, clica lá no menu inicial, aí nova nota, aí você vai precisar dos seguintes dados, deu erro, esse erro significa tal coisa. Então, o teu setor de suporte tem que ser bem treinado, tem que ser composto por algumas pessoas. Para manter essas pessoas, esses funcionários, isso custa caro. Então, o teu software tem que dar um valor suficiente para que você tenha o teu lucro enquanto dono da empresa, por exemplo, e para que você consiga manter também a tua equipe de suporte. E o manual, ele tende a facilitar as coisas, porque o que acontece? Se o teu cliente te liga e, né, como é que tira a nota fiscal? Se você tem um manual bem feito e, né, que o cliente tem acesso, o teu suporte pode dizer, então tá, isso está na página 36 do manual, passo a passo está descrito ali, e os erros também estão descritos ali, então ali vai te dizer se der algum erro e tal, você pode buscar ali. E isso vai economizar tempo do suporte e vai economizar dinheiro para a empresa. Então, isso aí é muito importante nessa hora, tá? Nessa atividade de suporte e de manutenção do teu software. Então, é por isso que muitas empresas, depois do software pronto, principalmente aquelas que acharam que nunca seria necessário fazer algo desse tipo, né, fazer um manual, fazer alguma coisa assim, elas voltam atrás e começam com o desenvolvimento desse tipo de coisa. Começam com a criação do manual, começam com a documentação mais refinada do teu sistema, para que ele tenha um suporte na hora de dar suporte para o cliente. Tá? Então, isso é algo bem interessante aí. Nós temos também, pessoal, uma pequena variação do modelo cascata, que ele é chamado de modelo em V, tá? Modelo em V, que é um modelo cascata com algumas atividades a mais, mas que nos permitem aí o retorno para as outras, né, para as atividades anteriores, caso seja necessário. Isso, ele tem a seguinte carinha mais ou menos, deixa eu desenhar aqui para vocês. Vamos colocar as habilidades em teste aqui. Esse aqui é um subproduto do modelo cascata, tá? Então, ele... Por isso que a gente não vai ter um tópico só para isso.
Ele é um pouco mais bagunçado, como vocês podem ver claramente, certo? Mas qual é a base? Basicamente, nós temos aí a modelagem de requisitos, tá? A modelagem de requisitos como a parte de comunicação e planejamento, então faça o levantamento dos requisitos, faça a parte também de comunicação com o cliente, o início do projeto aí, tá? O início do projeto. E isso é feito de maneira conjunta a um teste de aceitação. Então, aí você tem uma bateria de testes para ver como que esse software vai se comportar no mercado. Eu estou desenvolvendo um software para controle de uma biblioteca. Tá, mas espera aí, será que já existe no mercado algum software de controle de biblioteca? Será que já existe algum que faz tudo o que o meu cliente quer? Será que esse software que já existe, ele não é mais barato, ou às vezes não é gratuito? Então, nós temos que ver qual a chance do meu software dar certo. E esses testes de aceitação, eles servem para isso, para que eu tente, antes de começar o desenvolvimento de um software, eu tente fazer uma verificação para ver qual a chance desse projeto ser abandonado. Porque não adianta nada eu desenvolver um software todo, um software às vezes gigante, às vezes deixar uma empresa meio ano, um ano trabalhando num projeto, para chegar a um ponto aí e ela abandonar logo de cara. Então, isso é algo que a gente precisa evitar bastante. Começa-se depois com o projeto da arquitetura, ou seja, são feitas decisões com relação ao ambiente em que o sistema vai rodar, ao ambiente do banco de dados, ao ambiente de desenvolvimento, coisas que têm a ver com a arquitetura do sistema que a gente vai desenvolver. Isso atrelado também a testes de sistema, já tentando fazer algumas verificações sobre como isso tudo se comportaria quando programado, tá? Passamos para o projeto de componentes, então aqui nós seria imaginando mais um desenvolvimento baseado em componentes, corre no Java ou em algumas linguagens mais voltadas à orientação a objeto, onde você tem uma integração entre diversos componentes para criar um software, tá? Então o software ele é um conjunto de componentes, e isso atrelado também aos testes de integração, tá? Tudo isso atrelado a testes de integração desses componentes. E aí você tem a geração, a criação do código desse programa, tá? E aí você tem a criação do código desse programa, atrelado a os testes unitários, que são testes que testam um dos componentes, cada uma das funções do teu programa, de maneira automática, ou seja, ao invés de colocar um beta tester, colocar um funcionário, né? Lógico que você também vai precisar fazer isso, mas além disso, você pode colocar algumas ferramentas para rodar, e essas ferramentas, elas podem testar o teu software de uma maneira automática. Então, eles vão lá e começam em cada um dos teus formulários, a colocar informações aleatórias. Faz 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 inserções, para ver se vai dar algum erro, para ver se vai dar algum problema. Cada uma das funções do teu programa, ele chama diversas vezes, para ver se o retorno dessa função vai ser o correto. Então, esses testes unitários são muito importantes para que a gente consiga ter um retorno eficiente da situação atual do software, né, da maneira com que ele foi programado, para evitar que o software saia da empresa com uma grande quantidade de defeitos. Então, tudo isso é para garantir que a gente tenha uma diminuição na quantidade de bugs e defeitos no meu software, tá? E nesse modelo, vocês podem notar que como eu tenho setas basicamente para todos eu tenho uma sequência lógica que eu sigo, mas a partir do momento que eu notar que ficou uma deficiência lá em cima, eu tenho como voltar por este caminho aqui
e chegar em qualquer uma das etapas de novo para fazer, por exemplo, aceitação e voltar para a modelagem de requisitos. Tá? E aí eu desço para o projeto de arquitetura, desço para o projeto de componentes, desço para a geração. Então esse caminho ele é muito mais flexível, ele me permite um retorno a atividades passadas, a fim de garantir que tenha um suporte a mudanças, tá? Porque às vezes nem o próprio cliente tem uma clareza dentro da cabeça ou da empresa dele de como as coisas vão acontecer, tá? Então aí isso acaba se tornando uma vantagem ter um pouco dessa flexibilidade, beleza? E aí, pessoal, nós temos uma outra categoria, que são os modelos de processo incremental, tá? Os modelos incrementais são modelos que nos permitem desenvolver softwares. Eu vou apagar isso aqui, tá? Olha lá, não posso criar uma nova página. É simples assim. Então, o modelo incremental, pessoal, eles nos permitem que os processos sejam criados, ou que os softwares sejam criados, seguindo um esquema de incremento, onde a gente faz alguma coisa, completa aquilo, e daí passa a fazer uma adição ao sistema. E depois outra adição, e depois outra adição. Então, isso nos permite ter evoluções no desenvolvimento do software. Então, isso nos permite ter melhorias, tá? Então, isso é bem bacana. Um diagrama que pode representar esse tipo de modelo é o do modelo evolucionário, que também trabalha com o esquema de incremento. O modelo evolucionário, pessoal, ele faz mais ou menos isso aqui, tá? Tá, vocês vão notar que essa parte é bastante parecida com o modelo cascata, tá? Só que isso aqui é feito para o incremento 01. Quando eu chego na etapa, tá? Ou seja, eu comunico, converso com o cliente, faço planejamento, faço a modelagem, faço a construção e faço a implementação. Tudo como eu fazia no modelo cascata. E aí, quando eu termino, eu tenho um resultado pronto para poder entregar para o meu cliente. E esse é o meu incremento 1. Quando eu termino esse incremento 1, eu faço tudo isso de novo para um segundo incremento, ou seja, para adicionar uma nova funcionalidade, para adicionar um novo
uma nova função para adicionar melhorias no meu sistema, tá? E vou lá e faço esse incremento 2, adicionando todas essas funções, até chegar no ponto de implementar isso, de entregar para o meu cliente. E aí, eu faço isso de novo para o meu incremento 3. Tá? E aí eu consigo fazer melhorias contínuas no meu software. E ao invés de você precisar desenvolver um software inteiro, gigantesco, logo de cara, com todas as funções do universo, entregar para o cliente de uma vez só, você faz algumas funções que sejam o suficiente para o cara poder utilizar o software, tá? Então, quais são as funções mais importantes para a empresa? As funções mais importantes para a empresa, para o nosso... A gente falou sobre um sistema de... Minhas reticências ficaram um pouco exageradas. Tá ótimo. A gente falou sobre um software de controle de biblioteca, por exemplo. O que é a primeira coisa que o software de controle de biblioteca precisa para poder ser utilizável por alguma empresa, né, ou por alguma biblioteca? A primeira coisa talvez seria cadastrar os livros. O cara não precisa estar podendo fazer o cara não precisa estar podendo fazer todo o empréstimo de evolução, cobrar multa para poder começar a usar o sistema. Ele pode começar com o cadastro dos livros. Então, talvez o nosso primeiro incremento seria fazer a parte, por exemplo, de cadastro de livros. Beleza, terminei o cadastro de livros, posso entregar para o meu cliente se eu quiser. Apesar que o modelo incremental, ele permite isso, mas a forma com que ele foi criado é uma forma pensando a gente fazer tudo isso aqui e entregar para o cliente só lá no final, tá? Mas a ideia é similar. Isso depois, essa parte de poder fazer entregas parciais para o cliente, ela é muito mais presente nas metodologias ágeis de desenvolvimento, ou seja, são metodologias mais recentes que têm como base fazer isso, criar incrementos menores e que eu possa fazer entrega para o meu cliente de maneira muito mais contínua. Tá? As metodologias ágeis tendem a pregar que a gente faça entregas semanais para o cliente. Mas aí entreguei o cadastro de livro. A segunda etapa, o segundo incremento pode ser o cadastro de clientes ou de leitores, das pessoas que vão lá emprestar o livro. Para daí o incremento 3 ser o cadastro de empréstimos. E isso seguindo até eu ter lá no incremento N a versão final do meu software, com todas as funcionalidades. Tá? Então, o legal desse modelo, desses modelos evolucionários ou incrementais é que eles justamente nos permitem fatiar esse desenvolvimento em diversos pedaços, e cada pedaço desse pode ter um controle melhor, um controle mais eficaz. Ao invés de eu fazer tudo e deixar para testar lá no final, aqui eu faço um pedaço do software, testo esse pedaço, entrego, né? Eu testo esse pedaço e então valido que isso está funcionando direito. A forma com que eu desenvolvi deu certo, então é assim, beleza. Aí vou para o próximo pedaço, desenvolvo, testo e valido. Vou para o próximo pedaço, desenvolvo, testo e valido. Então, isso nos permite ter um controle muito mais eficiente sobre a forma com que as coisas funcionam ou deveriam funcionar. Beleza? O próximo tipo seria o tipo espiral, tá? Que nos cria uma sequência lógica de funcionamento para isso. Eu não sei se eu vou conseguir nem desenhar aqui. Ficou só meio horrível, tá? E esse modelo espiral, ele define algumas etapas para o desenvolvimento e divide da seguinte forma. Tá? Então, imagina que eu começo aqui
com a etapa de comunicação. Aí, só que eu dividi muito pouco, isso vai fazer falta. Aí, acho que assim fica um pouquinho melhor. A comunicação, aí nós vamos para a etapa de planejamento. Aí nós vamos para a etapa de modelagem, de construção e de entrega. Tá? Então, esse modelo, ele nos dá uma flexibilidade grande também, porque ele está sempre voltando para as etapas anteriores. Ele é bem similar ao processo incremental no que diz respeito a isso. Tá? Eu começo com a comunicação, levanto os dados do meu cliente, termino, vou lá para o planejamento. Planejo, modelo, desenvolvo o meu software, faço toda a programação. Terminei, entrego para o cliente. Entrego, faço tudo aquilo que o modelo cascata dizia. Entrega, manutenção, suporte, feedback. Peguei o feedback, vi que está faltando alguma coisa, vou para a próxima etapa, que é voltar para a etapa de comunicação. Pega o feedback do cliente, descobriu que faltou alguma coisa, planeja, modela, constrói, entrega. O cara está usando, notou que faltou mais alguma coisa? Comunica, planeja, modela, constrói, entrega. E isso vai aumentando o número de níveis nesse nosso espiral, dando uma certa possibilidade de evolução praticamente infinita desse software. Se o teu software tiver conteúdo, se a tua empresa tiver necessidade de manter esse software em desenvolvimento e em funcionamento por 5, 10, 15, 20 anos, ela vai ter que ir fazendo atualizações e manutenções. E esse modelo espiral nos permite uma grande flexibilidade no que diz respeito a isso. Tá ok? Show de bola? 11h11, galerinha. Por hoje, por enquanto, é só. Qualquer dúvida, por favor, podem mandar no chat ou podem abrir o áudio e perguntar. Ô, David, esse sistema espiral só é interessante se a empresa mesmo tiver Tudo certo? Então tá, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Por hoje é só. Como é de praxe, eu já mando essa aula para o nosso Google Classroom aí, essa gravação. E aí, qualquer coisa, a gente mantém contato. Beleza? David. O Dini ia falar alguma coisa? Ia. Você cortou. Opa! Ô, David, Você vai falar para falar, Dini. Esse sistema... peraí. Não, desculpe, eu tô sem áudio. Fala de novo. Esse sistema espiral só é interessante se a empresa mesmo tiver uma equipe de desenvolvimento, né? Por exemplo, sei lá, o Superpão quer fazer um sistema espiral desse, só vai ser interessante se o Superpão mesmo tiver uma equipe de desenvolvimento de software, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software e quero criar um sistema assim, ficar lançando atualização toda semana, todo mês, é complicado, né? E não é, Dino, porque olha só, às vezes isso é uma necessidade, tá? Às vezes você não tem como fugir disso. Por exemplo, se eu faço um sistema para emitir nota fiscal, a cada 6 meses, a cada 1 ano, sai uma atualização da Receita e o modelo da nota fiscal muda, muda o sistema tributário, aumenta ou diminui alguma forma de cálculo, e eu sou obrigado a fazer essas atualizações. Então, nesse caso, aquela etapa de comunicação não precisa nem ser com o meu cliente. Eu recebo esse feedback de um órgão externo. Mudou a forma de cálculo de alguma coisa na folha de pagamento. Beleza, eu preciso voltar para o meu software, adequar ele, fazer a modelagem e o planejamento para entregar. Mas sim, a tua ideia também funciona assim. Para as empresas que têm uma equipe de desenvolvimento ou um setor de desenvolvimento interno, isso faz mais sentido. Tá? Por exemplo, a Pormade tem um software que eles desenvolveram ali para controle de portas. Né? Eles desenvolveram in-house, eles desenvolveram dentro da Pormade. E eles estão sempre em atualização, sempre desenvolvendo melhorias, sempre desenvolvendo novas funcionalidades. Então, eles estão sempre nesse espiral, sempre fazendo melhorias, sempre evoluindo
esse sistema, mas ele se aplica também a empresas. Às vezes a empresa tem que fazer isso. Só que a gente tem que lembrar que isso não é feito de maneira gratuita, tá? Então, eu posso dizer quase que com certeza para vocês que a grande maioria do dinheiro das empresas de desenvolvimento de software não vem da venda do software, vem da manutenção. Então, a empresa vende uma instalação a um valor X, tá? Vamos chutar alguns valores baixos, só para a gente, né, ter alguma noção, mas um sistema de emissão de nota fiscal, um ponto de venda, o cara vende a R$500 a instalação. Hoje aqui na cidade consegue bem abaixo disso, tá? Só para a gente ter alguma noção aí. Então, a R$500 a instalação e R$200 a mensalidade. E essa mensalidade aí sim te permite manter uma equipe para desenvolver esse software, porque é praticamente um casamento com esse software. Tá? O que acontece? Você, a partir do momento que você põe alguns clientes para utilizar algum software, você vai acabar tendo que dar suporte e manutenção enquanto o cara quiser usar. Se daqui 10 anos o cara está usando o sistema e ele precisar de um suporte, você vai precisar dar esse suporte para ele. Tá? Então, isso é algo que se aplica aos dois casos. E mais interessante ainda, em empresas de porte gigante, eles têm empresas terceirizadas que fazem essa questão do suporte, entende? Então, eles podem, inclusive, revender essa parte da manutenção e do suporte. Mas é algo bem interessante, aplica as duas situações. Tanto quando você tem... Só que, assim, normalmente, ela se aplica melhor quando você tem mais de algumas pessoas fazendo esse desenvolvimento. Porque o que acontece? Se você tem só 1 ou 2 programadores, fazer essa divisão entre tarefas, ela se torna um pouco monótona e um pouco, às vezes, até contraprodutiva. Tá? Porque você vai parar tudo para fazer o restante. Então, quando você tem uma equipe um pouquinho maior, 2, 5, 10 desenvolvedores, ou você tem uma equipe de análise, uma equipe de projeto, uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de suporte, você tem uma condição muito maior de você manter esse processo evoluindo, esse teu software evoluindo. Clareou? Expliquei bem? Clareou, David. Tá de boa, entendi. Então, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Prometo que não corto dessa vez. Não? Tranquilo? Então tá, pessoal, estou encerrando a gravação. Obrigado pela presença de todos aí. Qualquer coisa me mandem mensagens. E continuamos na nossa próxima aula na quarta-feira que vem. Beleza? Abraço, até a próxima, galera.